existem muitos mapas diferentes sobre o que é hipnose e o que é hipnoterapia. Isso aqui eu reuni autores e tal, com quem eu me identifico. Eu acho que cada um de vocês deve procurar as formas, os meios, né, que vocês mais se identificam e tal. Eu gostei muito dessas coisas que eu peguei de vários lugares diferentes. Eu vou compartilhar com vocês, eu acho que essas coisas são importantes. Então, a responsabilidade do hipnoterapeuta, que vai de encontro até o que nós estávamos dizendo mais cedo. Gerar mudanças positivas e saudáveis no cliente. Então, eu entendo que o propósito maior, não sei se é pela minha influência da PNL, do coaching, não sei, eu sei com certeza que você pode mudar e mudar muito sem ter que sofrer. Então eu acho que qualquer processo de terapia, de hipnoterapia, pode acontecer ao mesmo tempo em que você gera prazer, bem-estar, coisas positivas para as pessoas de uma maneira geral. Eu sei disso, tenho certeza disso. Então eu concordo, acho que é Steve D. Jones que coloca isso, que é interessante você gerar mudanças positivas e saudáveis na pessoa. Hipnose é muito melhor quando você fica bem, né? Quando você experimenta sentir-se bem nesse processo. Também trabalhar apenas com quem responde ao seu trabalho e com o paciente para quem a hipnoterapia pode ser realmente útil. Eu não acredito que hipnose é para todo mundo, embora eu acho que é muito bom todo mundo experimentar. Engraçado, todo mundo que eu apresentei hipnose e gostou, essas pessoas sempre voltam para mais. Mas assim, talvez algumas pessoas, o mapa dessas pessoas não seja fazer um trabalho desses de fechar os olhos e relaxar e tal. Eu tenho clientes que preferem fazer um trabalho mais conversando comigo, ao invés de fazer um trabalho de hipnose. Então tá bom. Então a gente não faz hipnose, a gente bate um papo. Só que às vezes eu fico sonolento, bocejo, e eu tenho um cacoete no pé às vezes que eu vou ancorando, às vezes sem querer, lógico, né? E as pessoas vão mudando seus estados, experimentando coisas diferentes, né? Mas nós temos que ver o que funciona, né? Porque tem algumas pessoas que não querem mesmo, e aí eu acho que talvez a hipnose não seja para essas pessoas. Eu acho que tem muita gente desinformada sobre o que é hipnose e hipnoterapia. Muita gente rejeita a princípio a ideia da hipnose porque não sabe o que é. E quando muita gente diz assim, não, eu não quero fazer hipnose não, mas eu quero fazer igual os seus vídeos lá. Eu digo, mas aquilo é hipnose, né? Então eu quero fazer hipnose. Eu já vi isso várias vezes assim, porque existe aquele estereótipo da hipnose de palco, da subjugação do outro, né? Eu vou subjugar você, eu dominar você, obrigar você a fazer coisas que você não quer fazer. E isso eu não quero. Eu digo, que bom que você não quer isso, porque é saudável, para mim é saudável você não querer isso, né? Porque para mim não é prova de nada você passar por esse papel aí. Para mim é muito mais interessante quando você mergulha dentro de você agora e a partir desse momento acessa recursos internos diversos e conecta aprendizagens com tudo aquilo que você vem ouvindo, vendo, não só aqui, mas em outros lugares, eu ia dizendo para um cliente, em transe, turma. E essas pessoas foram, então, conectando as aprendizagens que eu estava fornecendo para a mente ainda consciente, com outros aspectos aprendidos em outros níveis. Então a gente precisa perceber quem responde, turma, à hipnose agora. Ou quem ainda responde a outra coisa, né? Estabelecer metas sólidas, produtivas e razoáveis, dando tempo para que o cliente experimente o processo. Porque, assim, tem muitas pessoas que pensam assim, não, faz hipnose comigo e nós vamos resolver todos os problemas da humanidade na hipnose. Não é bem assim, né? E às vezes a pessoa desesperada por conta de uma doença, de alguma coisa assim, vem, me ajuda aqui, eu estou com câncer, se você vai fazer hipnose comigo e regredir meu câncer? Eu digo, nós vamos fazer um trabalho para você ficar bem, eu não sei o que vai acontecer quando você ficar bem.
Existem muitas pesquisas que mostram que quando a pessoa progressivamente fica bem e busca recursos internos, reforçando o poder do sistema imunológico, das defesas do organismo, isso faz com que resultados diferentes ocorram com pessoas diferentes. Mas eu definitivamente não posso afirmar que isso vai gerar um efeito positivo sobre o seu quadro de saúde e você se sinta bem melhor ainda hoje até o final do dia, né? É importante que a gente estabeleça com o cliente aquilo que é realístico, que você não prometa aquilo que você não pode entregar. Né? Então, eu sempre coloco isso, eu não canso de me surpreender com o poder da PNL, o poder da hipnose, o poder do coaching. Eu acho que isso tem um poder incrível, na verdade nós temos esse poder, o poder é nosso. E essas disciplinas despertam essas coisas na gente. E é incrível o que isso faz. Mas na hora que eu vou negociar lá com o cliente, eu não prometo para ele que ele vai se livrar da doença, nem nada disso. Eu digo que ele vai fazer um processo onde ele vai ficar bem e nós vamos contribuir buscando recursos internos para que ele possa responder de uma forma mais positiva em relação àquilo que antes te incomodava. Eu já mudei, né? Para o cliente agora te incomodava, né? Isso é muito interessante. Você vai falando com tanta naturalidade que você muda o sujeito. Eu falava para as pessoas, você agora vai relaxar e vai acessar seus recursos mais profundos. Na verdade, eu comecei a falar de um jeito, mudei o sujeito depois, mas é importante essa coisa da narrativa hipnótica, você ir adiante, falando as coisas mais desconectadas, como se fossem parte de uma mesma narrativa, né? Então, enquanto parte das pessoas prestam atenção no nível consciente naquelas informações, a outra mente das pessoas, que talvez num nível consciente não perceba os comandos hipnóticos que eu estou sugerindo, possa também aproveitar para fazer uma espécie de processo terapêutico, quando, por exemplo, eu faço palestras para pessoas, né? Então, é muito importante que as metas sejam sólidas, produtivas, razoáveis, que você trabalhe terapeuticamente aquilo que é possível e você não prometa aquilo que você não tem certeza que você pode entregar. Mesmo você sabendo que hipnose, PNL e tal são coisas incríveis e geram resultados incríveis na vida das pessoas, eu recomendo que a gente tenha cautela, porque não existe nada pior do que você prometer coisas que você não sabe se vai entregar e a pessoa se decepcionar porque talvez ela não tenha o resultado exatamente que você queria. Então eu acho muito mais fácil e bacana a pessoa se surpreender com aquilo que ela não esperava do que você prometer uma coisa que você não tem certeza que você vai produzir aqui, né? Então, seguir todas as leis sobre o uso da hipnose. Aqui no Brasil mesmo, meio que é a mesma lei. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, em outros lugares, dependendo do estado onde você está, né, dependendo de em qual estado você esteja, se você está no estado mais para o sul, no estado mais para baixo, assim, e tal, você vai reagir diferente aos processos. Se você está no estado mais para cima, já serão outras coisas, né? Então, por exemplo, alguns estados têm leis diferentes sobre o uso da hipnose. Então, dependendo de onde você está, você precisa observar essas leis. Aqui no Brasil é meio que uma coisa só. Isso no passado já foi coisa restrita a psicólogos, a psiquiatras e dentistas, e hoje em dia virou uma coisa livre, sendo que você não pode se meter na área que não é da tua formação. Ou seja, se você não tem formação em psiquiatria e psicologia, você não pode se meter a curar psicopatologia, neuroses, você só pode fazer uma coisa restrita. Não que você não vá fazer, mas você não pode dizer que você faz. Você não pode dizer se eu faço psicoterapia. Você não é psicólogo, você não pode fazer psicoterapia. Mas você pode fazer terapia alternativa de visualização profunda de mudanças estruturais na pessoa, né? Então, tudo isso você pode se adequar. Como é que é a lei, e porque senão você se queima diante do teu cliente, né? Porque de repente, imagina se você leva uma repreensão oficial fazendo aquilo que não deveria estar fazendo. Então, sempre que o paciente estiver em tratamento médico, procure conversar com o médico sobre o caso quando a hipnoterapia tiver relação com questões médicas. Isso é uma coisa muito importante, tá? Quando existe essa abertura, né? Você tentar conversar com o médico, buscar o parecer médico a respeito daquilo ali, né? Porque várias vezes as pessoas procuram, elas têm uma condição. Vamos supor, né, se alguém está fazendo um tratamento cardíaco, né, e a pessoa tem pressão alta, então é interessante conversar com o médico dessa pessoa para saber como é que aquilo se manifesta na vida da pessoa, em quais momentos, se o médico estaria disposto a conversar
a respeito daquilo com o hipnoterapeuta, seria muito interessante para que você ajuste aquilo que você está fazendo ao tratamento que já está sendo feito para a pessoa e dessa forma buscar uma qualidade de vida ainda melhor. E adaptar o processo às necessidades e características de cada cliente. Isso que eu tenho falado desde o início. Cada um tem uma característica especial, cada um tem uma necessidade, tempo de hipnose, cada um vai demandar uma linguagem diferente, um tempo de exercício. Como eu te falei, tem alguns clientes que eu faço hipnose 20 minutos, tem outros que eu faço a sessão inteira. Tem uns que eu faço uma sessão de terapia e outra de hipnose. Então você precisa perceber, conversar com o seu cliente. Nós vamos ver isso aqui, né, no processo. Entrevistar, saber o que funcionou, calibrar, ver o que a pessoa gostou mais, o que gostou menos. A pior coisa que você pode fazer é fazer sempre do mesmo jeito, é ter o mesmo modus operandi para lidar com todos os clientes. Porque você só vai...